Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e na autoridade do nome poderoso de Jesus Cristo. Nós quebramos toda e qualquer tipo de contrariedade, de inveja, de maldade contra este lar, contra essa família. Meu Deus, proteja os filhos de toda a corrupção desse mundo, de tudo aquilo que pode desviá-los do propósito, de tudo aquilo, Senhor, que pode contaminá-los. Proteja as nossas casas. Nós clamamos agora e pedimos a cobertura do sangue de Jesus sobre a vida dos nossos filhos. E profetizamos, Pai, que terão sucesso, que irão avançar, que irão crescer, que serão como árvores frondosas, cheias de frutos, e que na estação própria darão o seu fruto, por causa da presença do Senhor. Oramos pedindo ao Senhor, já prepara tudo para os nossos filhos. No nome de Jesus, aqueles que têm filhos, ainda que são jovens, nós oramos, Senhor, para que o Senhor coloque as pessoas certas no caminho deles. E aqueles que já têm filhos adultos, filhos casados, que o Senhor proteja, que o Senhor livre de todo mal e que o Senhor os conduza ao caminho certo. Os conduza, Senhor, a passos verdejantes e a águas tranquilas. Nós te pedimos, Pai, assim como Davi no Salmos 23 ele declarou: preparas uma mesa na presença dos meus adversários, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Meu Deus, que haja esse transbordar sobre a nossa vida. Sim, Pai, coloca mais e mais. Tu és o Deus mais do que o suficiente. Tu és o grande El Shaddai. Confiamos em Ti, Jesus. Invocamos o Teu santo e poderoso nome nessa oração. Eu oro por toda mulher que não consegue engravidar, assim como esse testemunho que eu vou ler hoje. Eu oro, Senhor, para que o Senhor opere milagres na vida de mulheres que não conseguem engravidar. E desde já declaramos a bênção do Senhor, o milagre, o extraordinário de Deus tocando na vida dessa mulher. Amém e amém. Deus te abençoe. Boa noite. Você está preparado? Preparado para quê? Preparado para receber uma palavra de Deus. Preparado para receber uma instrução que vai mudar a tua vida. E aqui, nesse propósito que nós estamos declarando bênção sobre o nosso lar, profetizando sobre o nosso lar, pegue muito firme, vamos fazer uma declaração profética. Faça comigo uma declaração agora, diga assim comigo: Senhor Deus, que a minha família venha ser um testemunho para a tua glória. No nome de Jesus, que eles venham ser luz aonde estiverem, que o Senhor os guarde e os proteja quando não estiverem perto de nós. Que o Senhor possa guardá-los de toda contaminação, de toda má influência e de toda armadilha de Satanás. Proteja nossos filhos, Senhor. Proteja nossos filhos e livra-os de todo mal. Livra-os também, Senhor, da falta de sabedoria, da tolice, da insensatez, no nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Temos que orar pelos nossos filhos. Temos que profetizar sobre eles, independente se já são adultos, já são casados, se você já tem neto. Você tem que orar a vida toda. Uma das missões que Deus dá para os pais é orar a vida toda pelos seus filhos. A vida toda. A vida toda nós temos que orar pelos nossos filhos e depois vamos orar pelos nossos netos. Amém? Já coloca tudo em oração aí. Então escreve aqui nos comentários se você entendeu isso. Minha missão é orar a vida inteira pelos meus filhos. Amém? Glória a Deus. Essa é uma das missões, né? Do pai, da mãe, né? Do avô, da avó. Olha o testemunho que eu recebi, por isso que eu orei até, inclusive no início da oração, por mulher que não pode engravidar. A Lacelete, que é uma irmã que acompanha nossas orações, ela escreveu assim: 2 clientes receberam a bênção de engravidar. Vivo em Israel desde junho e tenho orado pelas clientes que os médicos diziam ter dificuldade de engravidar. Na carta para Deus eu pedi e as duas estão esperando seus milagres. Deus operou. Obrigado pelo ensinamento
e pela academia. Que Deus abençoe La Celeste, que bênção, que alegria. Olha como Deus é maravilhoso, toda a honra e toda a glória a Jesus, porque se alguém fez um milagre foi Ele. Ele fez um milagre, nossa fé está em Jesus, nós cremos no Senhor, amém? Eu estou sempre dizendo para vocês, quem cura é Ele, quem liberta é Ele, quem salva é Ele. Ele é o nosso tudo, Ele é o nosso Senhor. O que nós somos, irmãos, sem o Senhor, né? Glória a Deus por isso. Toda a honra e toda a glória sejam dados ao Senhor. Hoje eu quero falar de 3 coisas que podem arruinar a sua vida para sempre. É tão sério assim? É tão sério assim. Tem 3 coisas que podem arruinar a sua vida para sempre. E eu quero poder compartilhar com você um pouco isso, certo? Nós vamos ler algumas passagens também. E a primeira coisa que você precisa aprender é livrar-se do orgulho. A Bíblia diz em Provérbios 16, 18, o orgulho vem antes da destruição. O espírito altivo antes da queda. Eu estava estudando esses dias o jejum de Josafá. Josafá, ele recebeu a notícia que um grande exército estava vindo contra o povo dele, contra Judá. E a Bíblia diz que ele colocou todo o povo a jejuar e a se humilhar diante de Deus. E no estudo que eu estava fazendo sobre jejum, o jejum de Josafá, eu cheguei a uma conclusão que um dos propósitos do jejum é quebrar o nosso orgulho. Porque às vezes você está muito inflado da vida. Como assim inflado da vida? Sabe? Se a gente recebe só elogios na vida, a gente tem que desconfiar. Se a gente está só recebendo tapinha nas costas e só tem gente a favor da gente, a gente tem que desconfiar. Porque o inimigo quer nos destruir. Mas se ele não tiver porta para entrar, ele não vai entrar. E não vai ter poder sobre a nossa vida. Mas a Bíblia diz que o orgulho precede a queda. O altivo de espírito vai cair em ruína. Então, um dos propósitos do jejum é realmente reconhecer, sabe, quem nós somos. Eu sei que eu sou filho de Deus. Eu sei que o Espírito Santo está na minha vida. Eu sei que eu sou um vencedor, mais do que vencedor. Eu sei que eu sou salvo. Sabe, eu sei as coisas boas da minha vida, eu sei. Mas eu tenho que saber também algumas outras coisas. Que eu não sou todo-poderoso. Eu tenho que saber que eu não me curo a mim mesmo. Eu tenho que saber que se não é Deus na minha vida, eu estava perdido. Eu tenho que saber que eu dependo todo santo dia do Senhor. E eu tenho que saber que ainda que eu saiba fazer as coisas, ainda que eu ache que eu sou bom, na verdade, eu não sou nada sem Ele. Esse reconhecimento tem que haver em nossa vida. Porque caso contrário, sabe, você começa a confiar em outras coisas. Você confia nas suas habilidades. De repente você é um bom vendedor. Vamos dar o exemplo do vendedor aí. Não vou dar só exemplo da minha vida, vou te usar aí também como exemplo, você que é vendedor. De repente você é uma pessoa que arrebenta como vendedor. Você é um bom vendedor e tem bons clientes. E sabe, você bate metas, você é um craque nos negócios, você está evoluindo a cada dia. Só que você também tem que reconhecer que o Senhor é a tua provisão. Que mesmo que você seja um bom vendedor, mesmo que você seja, sabe, uma pessoa que das poucas que tem um talento nato para aquilo que você está fazendo, nós temos que depender de Deus. Nós temos que depender de Deus, não podemos depender de nós mesmos. O orgulho, ele vem para nos assaltar. Você sabia que o orgulho vem para nos assaltar? Porque se a Bíblia diz aqui que antes da destruição vem o orgulho, que Deus tenha misericórdia de nós.
Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus nos perdoe. Porque a destruição, a Bíblia diz, quando ela vem, primeiro, antes dela chegar, chegou o orgulho. Então, antes da destruição, chega o orgulho lá, para dizer, eu sou o cara, eu sou o bom, eu sou o insubstituível. As coisas só acontecem aqui nessa oficina por minha causa. As coisas só acontecem aqui nessa empresa por minha causa. Enquanto você deixar o orgulho ele falar mais alto do que a dependência de Deus, você vai ter um problema. E você sabe, quando a gente está inflado, e isso acontece com todos, irmãos, eu acho que esse problema do orgulho é um problema que a gente vai ter que lutar toda a vida da gente. Você quer ter sempre razão. Então você está no trânsito, você quer ter razão. Você está nos negócios, você quer ter razão. Você está numa reunião, você quer ter razão. Sabe, a gente, quando está inflamado pelo orgulho, só a gente está certo. Só a gente está certo, só a gente sabe, só a gente é bom. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus nos ajude. O jejum, ele traz esse reconhecimento. Sabe, quando você ali foi demais, sabe? Você foi demais, você disse tanto sobre você e esqueceu de falar de Cristo. Você disse tanto sobre você, das suas qualidades, dos seus projetos, e em nenhum momento a palavra Cristo saiu da sua boca. Nós temos que agradecer a Deus todo santo dia, porque a graça vem dele, a nossa dependência vem dele. Nós podemos ser muito bons, você pode ser uma pessoa extremamente habilidosa, você pode ter aprendido muita coisa na vida. E mesmo assim você precisa de Cristo. Mesmo assim, sem Cristo não somos nada. A humildade, grave isso, a humildade ajuda você a alcançar o seu destino. A humildade ajuda você a alcançar seu destino. Quer ver? Quando Deus começa a tratar de um coração orgulhoso, quer ver? O silêncio começa a fazer mais parte da vida daquela pessoa. Porque uma pessoa que está inflada de orgulho, ela começa a disparar para cá, disparar para lá, comentários, críticas, sabe? E até mesmo dizendo, eu sou bom, eu sou incrível, eu faço melhor. Nós temos que ter cuidado. Quando o orgulho começa a falar por meio de nós podemos estar dando início à destruição. É como se você apertasse aquele botão do fim do mundo, sabe? Nos filmes, quando tem aquele botão, bom, quando você deixa o orgulho assumir a sua vida, você apertou o botão para a destruição e começou a contagem regressiva. Aí você diz, e como interromper a destruição? Reconhecer que sem o Senhor não somos nada. Reconhecer que erramos, reconhecer que falamos demais, reconhecer, sabe, que o nosso ego e até mesmo a nossa capacidade, às vezes, porque é o seguinte, quando a gente é um líder, né, um líder da família, um líder de empresa, um líder de igreja, qualquer tipo de líder da vida, tá? Você é um diretor da escola. A gente tem uma certa autoridade, ok? Os policiais têm autoridade, o exército tem autoridade, os juízes têm muita autoridade, né? Os pastores têm uma autoridade na igreja, os donos da empresa têm autoridade na empresa. E isso faz parte, foi Deus que deu a autoridade para a pessoa. Mas a gente tem que cuidar, porque por mais que eu tenha autoridade, por mais que eu tenha poder, por mais que eu tenha influência, por mais que eu possa dizer, ó, faz isso, ou faz aquilo, ou ter coisas em minhas mãos, eu tenho que reconhecer que eu não posso passar por cima de ninguém. Eu tenho que reconhecer que eu preciso ser humano, porque eu estou lidando com humanos. Eu estou lidando com pessoas falhas que nem eu. Eu estou lidando com pessoas que precisam tanto de Deus quanto eu preciso. E que
se eu não quiser me destruir, se eu não quiser me destruir, eu tenho que abaixar. Eu não estou falando de abaixar no sentido de você se humilhar para as pessoas. Eu estou falando no sentido de você aprender a orar mais, a ficar em silêncio, a entender que você, sabe, você precisa tanto de Deus, a ponto de que você precisa consultar Ele antes de tomar uma decisão, a ponto de, sabe, você, por mais que você seja importante num lugar, você tem que entender que as pessoas que estão à sua volta, elas são importantes e que o respeito deve prevalecer, o amor, a cordialidade, sabe, a integridade deve prevalecer. Então, quando você jejua e você está com o coração quebrantado e você ora, sabe o que o Espírito Santo faz? O Espírito Santo vem com um espelho e ele diz: olha para o espelho agora, filho, olha para o espelho. Aí quando você olha para o espelho, você vê. O que eu vejo? Você vê coisas em você. Quando você está na presença de Deus, que você não vê quando você está cheio do orgulho. Daí ali você olhando para o espelho e você vê, puxa, esse sou eu? Esse sou eu? Sim, esse é você. Puxa, mas eu estou até com vergonha das minhas atitudes. Então te arrepende. Pede perdão e não faz mais isso. Quando o Espírito Santo começa a trabalhar na nossa vida, o Espírito Santo traz um quebrantamento. O Espírito Santo nos mostra, sabe, como valorizar as pessoas. O Espírito Santo nos mostra como você ser íntegro com as pessoas. O Espírito Santo nos mostra como você, sabe, ser uma pessoa respeitadora com as pessoas. E como você teme a Deus verdadeiramente. Eu deixo essa palavra ao teu coração. Eu ia falar de 3 coisas, mas só deu para falar da primeira aqui. E talvez amanhã eu continue, não sei qual que é a direção que Deus vai me dar amanhã pela manhã, mas o orgulho pode arruinar a nossa vida. O orgulho pode arruinar a nossa vida. Se somos alguma coisa, somos por uma graça de Deus, certo? Se tudo está bem, é porque Deus está nos protegendo. Se na nossa mesa tem comida, é porque Deus é provedor. Se eu saí de casa para trabalhar e voltei para casa seguro, em paz, para minha família, é porque a mão dele esteve me protegendo a todo momento. Então reconhecer que sem o Senhor não somos nada, que dependemos dele para tudo e que sem ele, é como diz a Bíblia, né? A nossa vida é como um vapor que aparece por um momento e logo desvanece. Às vezes você tem planos de orgulho, às vezes você tem projetos de orgulho, às vezes você quer ter atitudes de orgulho. E sabe, se você for a Deus, Ele vai falar com você. Ninguém me desarma tão bem quanto o Espírito Santo. Ninguém me desarma tão bem quanto o Espírito Santo. O Espírito Santo tem sido meu mentor, meu professor, e quando erro, o Espírito Santo vem e me mostra esse espelho. E eu às vezes não gosto desse espelho, mas ele sempre me leva a melhorar. E todos nós precisamos melhorar a cada dia, como ser humano, como pai, como líder, como empreendedor, como cidadão, certo? Esse é o propósito do Eterno para a nossa vida. Eu deixo essa palavra ao teu coração, em nome de Jesus. Quero pedir que você compartilhe essa palavra com outras pessoas, não aperte o botão de destruição, né? Não deixa o orgulho dominar a tua vida. Se tiver que pedir perdão, peça perdão. Mas eu pedi e a pessoa não aceitou, mas você fez a sua parte. Isso é humildade. Você fez a sua parte, você não pode ficar se humilhando para a pessoa. Você já pediu perdão, agora é ela e Deus. Amém? Simples assim. Escreve aqui nos comentários:
Seja humilde. Escreve aí, seja humilde. Seja humilde. Amém? É algo que nós precisamos trabalhar em nós todos os dias. Eu quero agora declarar o Salmo 91. Você já está sabendo o que está acontecendo aí da Academia Kindle Global? Até domingo, ao meio-dia, aqueles que se inscreverem na Academia Kindle Global vão poder receber 21 e-books, que são livros para você ler no seu celular, no seu tablet, são livros digitais. 21 livros, 21 temas que vão te abençoar tremendamente. Espero que você goste desses livros, espero que você leia todos eles, certo? Quem sabe é uma missão para um ano, né? Para você ler, tem muita coisa boa aqui nesses livros que vai te abençoar, tá? Tem uns e-books um pouquinho maior, uns um pouquinho menor, mas eu creio, você vai conseguir ler todos, vai ser muito abençoado, tá? E você pode se inscrever na Academia Kindle Global por menos de R$10 até domingo ao meio-dia. Por quê? Por que isso? Porque eu quero que as pessoas experimentem a academia. Eu quero que as pessoas experimentem. E se você não gostar, certo? Se você acha assim, não, isso não é para mim agora, antes de fechar os 30 dias ali que renova o ciclo, daí você cancela. E se não conseguir cancelar, entre em contato com o meu pessoal lá que eles te ajudam a cancelar, tá? Então, eu quero convidar você a experimentar a academia. Eu estive, olha só, segunda, terça e quarta. Eu estive aqui online com meus alunos na academia, respondendo eles, tirando dúvidas, sabe? Foi um tempo assim sensacional esses 3 dias. Hoje eu tive, às 9h45. E o ano que vem vamos ter inclusive um módulo de teologia dentro da nossa academia, para você ser edificado. Tem módulo aqui para liderança, tá? Tem módulo para empreendedor aqui dentro da academia. Tem eventos passados que nós já tivemos, está lá dentro da academia, certo? Tem aulas incríveis que eu dei. Enfim, a Academia Kindle Global veio para edificar a tua fé, para ser uma plataforma de ensino, uma plataforma que vai trazer você para perto do profético, certo? Se você quiser se tornar nosso aluno, vá hoje mesmo no meu site www.vinicius17.com.br e o link da Academia Kindle Global está aqui na descrição do vídeo. Está aqui, ó, é só você procurar embaixo aqui do vídeo. Ok, gente? Pode compartilhar esse vídeo com outras pessoas? Então compartilha aí, manda para outras pessoas. Eu quero declarar agora o Salmo 91. E também, agora sábado, vamos ter a Vigília do Espírito Santo. Vai ferver aqui no coração do Rio Grande do Sul. Santa Maria. Eu e minha esposa somos voluntários numa igreja, que meu pai começou e que agora nós estaremos servindo nessa igreja voluntariamente, né? Eu tenho dito isso, não queremos R$1 da igreja, ao contrário, temos semeado bastante nessa igreja, no reino de Deus, e vai ser um tempo maravilhoso. Nesse sábado, vigília começa às 18 horas. Você pode vir aí de várias regiões do Rio Grande do Sul. Enquanto caber gente, a gente coloca lá, tá? Vai ser maravilhoso. E no domingo pela manhã, nós vamos ter Santa Ceia do Senhor. Domingo pela manhã, Santa Ceia do Senhor. O endereço da igreja é Rua Carlos Ur, número 935. Vai ser incrível, vai ser uma grande bênção. E estamos orando para que Deus faça coisas maravilhosas, certo? Domingo pela manhã eu estarei ministrando, teremos cultos de manhã e à noite. Eu estarei no culto da manhã, então se você quiser estar com a gente, domingo 9h35 da manhã, 9h30 da manhã, teremos a nossa Santa Ceia. E eu vou falar uma mensagem na ceia sobre o piloto automático. O piloto automático espiritual, como é perigoso, tá? Vou mostrar para você, certo? Muito bem. Enquanto eu declaro aqui, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder essa oração. Manda aí para amigos, para grupos. Se puder compartilhar para grupos de 100, de 1000, enfim, manda aí para o máximo de gente que você puder. Você que tem páginas no WhatsApp, manda na página que você tem. Nos ajude a levar essa palavra, porque se é vida para nós, por que não compartilhar a vida? Por que não semear a vida na vida dos outros? Amém? Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas
e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vou dizer uma coisa para vocês. Estou sentindo muito Deus aqui nessa oração hoje. Viu? Enquanto eu estou aqui, estou sentindo muito Deus. Deus está falando muito com a gente. Amém? Eu creio, há uma presença doce do Espírito Santo, está tocando em nossas vidas, há uma presença de Deus aqui. E eu quero orar por você, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, graças te damos, por causa que a Tua presença está aqui. Te pedimos perdão, Pai, por toda vez que o orgulho tomou conta das nossas palavras, o orgulho tomou conta das nossas ações, o orgulho influenciou nos nossos projetos e planos. E te pedimos, Pai, em nome de Jesus, tem misericórdia de nós e nos perdoa, Pai. Do fundo do nosso coração, te pedimos perdão e pedimos a misericórdia do Senhor sobre a nossa vida. Meu Deus, nós queremos que o nosso cálice transborde. E cada pessoa, Pai, que está sendo tocada por Jesus Cristo agora, que ela invoque a presença de Jesus, porque Ele tem o poder de perdoar. Essa pessoa, Pai, que está sentindo que essa palavra é para ele, é para ela, Senhor, que nesse momento haja um profundo arrependimento. E eu sei, Senhor, que pessoas estão sendo tocadas pelo Teu poder agora. E assim como Naamã, Pai, depois de ter vencido o orgulho, um milagre aconteceu na vida dele. Eu quero declarar que milagres estão acontecendo aqui. Milagres estão acontecendo aqui. Senhor Jesus, nos ajude a sermos mansos e humildes como o Senhor é. Senhor, toca com o Teu poder na vida dessa pessoa. Remova agora toda enfermidade, remova todo laço, quebre as correntes espirituais na vida, na casa e no entorno dela. E profetizamos portas abertas, profetizamos provisão divina e declaramos: o seu cálice transbordará. Grandes coisas se moverão nessa vida e nesta casa, no nome poderoso de Jesus Cristo. E declaramos, Pai, a vida abundante de Jesus Cristo está entrando aí. Oramos para que todos tenham uma experiência com Jesus, que haja salvação em toda essa casa, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus aí? Você pode dar um glória a Deus? Aleluia! Você pode dar um aleluia? Então compartilhe agora essa oração. Deus maravilhoso, amanhã te espero às 6 da manhã com a graça de Deus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor nos guarde, no nome de Jesus. Eu profetizo que o Senhor está trazendo um novo rompimento aí para a tua vida. Crê? Deus te abençoe. Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos céus abertos sobre a tua vida, sobre tua casa, família e negócios. Que teus projetos deem certo e que o Senhor esteja constantemente fortalecendo a ti e a todos da tua casa. Que toda obra de inveja, de maldade, de contrariedade, que toda batalha espiritual renda-se ao poderoso nome de Jesus Cristo. Invocamos o nome de Jesus aqui nessa oração e pedimos ao doce Espírito Santo para que Ele possa conduzir todas as coisas. Nosso coração está rendido a Ti, ó Deus.
Nossos ouvidos estão abertos, abertos para te ouvir, abertos para nos render à tua vontade. Queremos ser conduzidos para o pleno desejo e vontade do Senhor nas nossas vidas. Perdoa nossos pecados, Pai, e nos ajuda a caminhar nas tuas direções. Oramos em nome de Jesus também apresentando a nossa carta para Deus, as orações específicas que estamos fazendo em uma só fé, numa concordância, crendo a Deus que Tu és o Deus que responde, Tu és um Deus que traz respostas, como está escrito na Tua palavra. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Meu Pai, nós te pedimos, abençoe cada carta para Deus, cada pedido de oração, cada oração específica que foi feito, Senhor, aqui nesse propósito. Libera do Teu poder, Pai. E eu oro também por todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, para que seja curado agora, no poderoso nome de Jesus Cristo. Oramos para que toda enfermidade, toda alergia, todo câncer, mioma, todo tipo de problema físico, renda-se ao poderoso nome de Jesus. Também oro, Pai, para que o Senhor leve embora a ansiedade, leve embora o medo, leve embora, Senhor, a insônia e traga paz a esse coração, paz a essa vida, no nome de Jesus Cristo. Graças te damos, Senhor. Que Deus te abençoe. Diga assim comigo: o meu Deus me responde. Essa é a nossa certeza, que Deus ouve orações, nossa vida está no altar de Deus. Eu quero começar dando um testemunho para a glória de Deus, do que Deus tem feito. Deus tem feito coisas maravilhosas aqui e nós podemos testificar a fidelidade do Senhor. Olha esse testemunho que eu recebi da Quênia. E ela escreveu assim: a paz do Senhor. Uma amiga compartilhou a oração e desde então eu e meu filho não paramos de participar. Fomos a BH, recebemos uma palavra profética, participo das campanhas e neste momento em que escrevo, estou recebendo a confirmação da venda de uma chácara. Também fui curada de artrite e do nervo ciático. São muitos milagres. Louvo a Deus pela sua vida e pela sua família. A Deus toda a honra, a Deus toda a glória, Quênia. Quando nós pedimos, sempre vai ter resposta. Sempre, sempre vai ter resposta. Eu creio no poder de uma oração. A Bíblia diz que muito pode a oração de um justo em seus efeitos. Também diz que Elias, o profeta Elias, um grande homem de Deus na Bíblia, ele era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. E orou e os céus se abriram e choveu. E eu creio que da mesma maneira que nós temos nossas limitações, todos nós, Deus responde às nossas orações. Assim como respondeu às orações de um profeta de Deus chamado Elias, Ele pode também responder às minhas orações, às tuas orações. Mesmo nós sendo passivos de erros, não sendo perfeitos, nós temos um Deus na nossa vida que nos ouve. Um Deus na nossa vida que pode todas as coisas. Por isso, coloque a sua fé no Senhor. Eu estou falando isso porque algumas pessoas às vezes vêm a mim e dizem assim: eu sou tão pecador, como é que Deus vai me ouvir? Mas através de Jesus Cristo, você teve uma nova oportunidade. Você nasceu de novo. Através de Jesus Cristo, teus pecados foram perdoados e uma nova oportunidade foi dada a você. Agora você tem acesso a Deus. E Deus sim tem prazer em nos ouvir. Deus se alegra de ver os seus filhos em oração. É por isso que Jesus, Ele nos mostrou, através do exemplo, que a oração precisa fazer parte da nossa jornada, do nosso destino, do nosso propósito aqui nessa terra. Amém? É nisso que eu creio. Eu amo a oração. Eu sou um intercessor, acredito no poder da oração e que nós precisamos sim, cada vez mais nos render a Deus em oração. Amém? Eu quero compartilhar uma palavra com você. Você já ouviu falar de um lugar chamado Gósen? Já ouviu falar? Bem, esse lugar chamado Gósen foi o lugar onde o povo de Israel, a família de Jacó, veio a morar a convite de José, a convite do faraó. E esse lugar, ele representa um lugar de bênção.
Esse lugar representa um lugar de maravilha. Eu quero falar hoje sobre 4 características de você estar num lugar abençoado, certo? E com essa palavra também você vai identificar se o lugar que você está é abençoado ou não, ou se você está na direção de Deus ou não, porque é isso que representa Gósen, um lugar segundo a vontade de Deus. E quando estamos nesse lugar chamado a vontade de Deus, nós somos abençoados de várias formas. Esse texto está em Gênesis capítulo 47, do verso 1 ao 6, que diz assim: Então veio José e disse a Faraó: Meu pai e meus irmãos, com seus rebanhos e o seu gado, com tudo o que tem, chegaram da terra de Canaã, e eis que estão na terra de Gósen. E tomou 5 dos seus irmãos e os apresentou a Faraó. Então perguntou Faraó aos irmãos de José: Qual é o vosso trabalho? Eles responderam: Os teus servos somos pastores de rebanho, tanto nós como nossos pais. Disseram mais a Faraó: Viemos para habitar nessa terra, porque não há pasto para o rebanho de teus servos, pois a fome é severa na terra de Canaã. Agora, pois, te rogamos, permitas habitem os teus servos na terra de Gósen. Então disse Faraó a José: Teu pai e teus irmãos vieram a ti. A terra do Egito está perante ti. No melhor da terra faze habitar teu pai e teus irmãos. Habitem na terra de Gósen. Olha só, o melhor lugar da terra. O melhor lugar da terra. Se sabes haver entre eles homens capazes, põe-nos por chefes do gado que me pertencem. Gósen não era apenas um lugar geográfico, era um lugar de bênção. Era um lugar que representava o favor de Deus, a abundância. E também era um posicionamento espiritual. Então, eu creio que eles não pararam nessa terra por acaso. Foi Deus que os colocou nesse lugar e os sustentou de uma forma sobrenatural. José colocou sua família em Gósen durante a crise mais severa do Egito. E lá eles experimentaram 4 características que toda família precisa também experimentar. Quando você está no centro da vontade de Deus, quando é um lugar de bênção, você vai experimentar essas 4 coisas. A primeira delas é a preservação. Deus preserva a sua linhagem, propósito e também a sua identidade familiar. Então, eu creio que quando estamos no centro da vontade de Deus, Deus nos preserva. Independente se ao redor de nós existe crise, existem inimigos, existem lutas, quando estamos no centro da vontade de Deus, somos preservados. Parece que às vezes esquecemos disso. Esquecemos que Deus cuida de nós. Esquecemos que o centro da vontade de Deus é um lugar de preservação. É um lugar intocável. É um lugar que a mão do Senhor está sobre a sua vida. Todos nós enfrentamos diversos tipos de desafios na nossa vida. Desafios que são desconfortáveis. Mas, em meio a essa jornada que enfrentamos, mesmo sendo desconfortável em alguns momentos, a presença de Deus na nossa vida, ela nos fortalece, ela nos capacita e ela nos ajuda a continuar. Então, quando você está nesse lugar chamado centro da vontade de Deus, você é preservado. Essa preservação é Deus guardando tua casa, é Deus guardando tua linhagem, é Deus guardando a tua família. Isso é um lugar de bênção, um lugar de proteção. Você vai ser preservado naquele lugar por muito tempo. Por muito tempo Deus vai te preservar. Por muito tempo Deus vai operar na sua vida. A segunda coisa é a prosperidade. Quando você está no centro da vontade de Deus, nesse lugar chamado Gósen, representando o centro da vontade de Deus, o que Deus colocou nas tuas mãos multiplica. Por quê? Porque você está no centro da vontade dele. Então, mesmo você sendo limitado, mesmo você não se sentindo capaz, o que Deus colocou nas tuas mãos vai prosperar. O trabalho, a oportunidade, os teus dons, prospera, porque você está nesse lugar chamado Gósen, nesse lugar chamado centro da vontade de Deus. Quando você está posicionado espiritualmente em obedecer a Deus, quando você está posicionado espiritualmente em abrir mão da sua vontade para seguir a vontade de Deus,
você está num lugar de muita abundância, de muita riqueza, de muita fartura, aonde não vai faltar nada para você, porque o que Deus te entregou vai prosperar. Pode ser uma lojinha pequena, através daquela lojinha, Deus vai trazer a prosperidade, Deus vai trazer o recurso, vai trazer o mantimento, Deus vai trazer o suprimento que você precisa para você cumprir a sua chamada, o seu propósito. Quando a família de Jacó veio para habitar no Egito, eles não imaginavam que iriam ficar ali, nesse lugar de abundância. E olha só, o faraó disse, era a melhor parte da terra. Deus tem o melhor reservado para nós. Eu não sei por que as pessoas insistem em sempre pensar no pior. As pessoas insistem, sabe, em pensar que Deus não tem nada de melhor para elas e que a vida delas aqui nessa terra tem que ser uma vida de sofrimento. Eu desejo para você o melhor aqui dessa terra. Eu desejo para você o melhor aqui dessa terra. Eu desejo que você seja muito abençoado, muito bem-sucedido e principalmente cheio da presença de Deus. Cheio da presença de Deus, porque esse lugar de prosperidade, que às vezes as pessoas dizem assim, o lugar de prosperidade, esse lugar de riqueza, né, é só um lugar. Mas você tem que ver que é a mão de Deus também. É a mão de Deus. É a mão de Deus. Alguns cristãos fogem da prosperidade, porque eles dizem, não, porque Deus não é isso. Deus é Deus. Deus é Deus. Mas você tem que entender uma coisa, a prosperidade é uma bênção de Deus. Quer você acredite ou não, é uma bênção de Deus, assim como a saúde, assim como a família, assim como a comunhão com Deus. Agora, a maior bênção de todas é claro que é a salvação. Não adianta a pessoa ter, né, muita riqueza, muita prosperidade, mas não ter Deus na sua vida, não ter Jesus como seu Senhor. Não basta você ganhar aqui nessa terra. Você tem que ganhar algo maior primeiro. E isso é Cristo na sua vida. Cristo é a coisa mais importante. Agora, esse lugar chamado a vontade de Deus é um lugar de prosperidade. Terceiro, é um lugar também de proteção. As pragas do mundo não entrarão na sua casa. O Egito estava passando, não só o Egito, mas também toda aquela região em volta do Egito estava passando por uma crise muito severa que Deus havia revelado. Então, eu entendo que por trás de muita crise tem muita atuação maligna também. Eu não digo que em todas as crises, porque tem crises que quem cria é a gente, mas tem outras crises que por trás delas existe uma nuvem demoníaca. Por trás delas existe uma ação do diabo contra, sabe, o teu destino, contra o que Deus tem para a sua vida. Mas nesse lugar, do centro da vontade de Deus, as pragas não tinham poder sobre Jacó, não tinham poder sobre o Egito, porque estavam debaixo de uma direção de Deus, estavam debaixo de uma palavra de Deus. Quando você está debaixo de uma palavra de Deus, a praga não tem poder sobre a tua vida. Quando você está debaixo de uma palavra de Deus, por mais que exista coisas contrárias atingindo quem está ao seu redor, você não será atingido. É o que está escrito. É o que está escrito no Salmos 91. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Ou seja, no centro da vontade de Deus você está protegido. Então a coisa pode estar muito feia no lado de fora, sabe? E você pode observar as coisas ao seu entorno e você dizer assim, puxa, a coisa está complicada, mas você está seguro, porque você está num lugar que Deus mandou você estar. Então, quando nós estamos num lugar onde Deus mandou estar, a bênção é sobre nós. E a quarta coisa é a provisão. É a abundância contínua, independente das circunstâncias. Era isso que representava esse lugar que o povo de Israel estava. Um lugar de provisão contínua. Todo o tempo que eles estiveram lá no Egito, não faltou nada para eles. Todo o tempo. A provisão era contínua. Se passou 430 anos e Deus o sustentava lá dentro. Quando você está no centro da vontade de Deus, Deus te sustenta. E no deserto, quando eles saíram, Deus os sustentou também. Por quê?
porque Gósen não é apenas uma questão geográfica, é um lugar, é um posicionamento espiritual de obedecer a Deus, de se render à vontade de Deus, de seguir a direção, as instruções de Deus. É um lugar de promessa, é um lugar de sobrenatural. É incrível. Por isso, caminhe na palavra de Deus. Se você caminhar pela direção de Deus na sua vida, você irá bem. Se você caminhar na direção de Deus, você verá quantas bênçãos você vai herdar, sua casa vão herdar, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu entrego essa palavra hoje ao teu coração. Eu quero agora declarar o Salmo 91. Quero pedir a cada pessoa que entrou aqui nessa live, deixa a tua curtida aqui por gentileza. Se você não é inscrito aqui no canal, inscreva-se. Se não é aluno ainda da Academia Quino Global, o link está aqui na descrição. Segunda, terça e quarta, eu entro ao vivo dentro da academia, tá? Segunda e terça nós estamos num módulo, onde nós estamos falando sobre sonhos proféticos. E na quarta-feira é a mesa de conselhos, onde eu tiro dúvidas das pessoas, eu dou conselhos ao vivo, dentro da Academia Quino Global. Se você não é nosso aluno, eu convido você a se tornar. Tá? O link está aqui na descrição do vídeo ou direto no meu site, www.vinicius17.com.br. E, gente, eu estou muito feliz que os nossos livros estão já em todo o Brasil, em várias livrarias do Brasil, aeroportos, certo? Esses devocionais aqui, Deus tem nos surpreendido e toda a honra e glória eu dou ao Senhor. Porque o meu propósito com os devocionais é ajudar as pessoas, dar ferramentas para elas no dia a dia delas. E sempre digo, primeiro leiam a Bíblia de vocês, para depois vocês lerem os devocionais. Então, se você quiser adquirir, vá até o nosso site. Vá até o nosso site, adquira nossos devocionais, aprenda a caminhar debaixo da direção e na vontade de Deus. Amém? Muito bem. Eu quero agora declarar o Salmo 91, lembrando a todos que amanhã nós vamos ter Santa Ceia, vou transmitir ao vivo e olha, a palavra que eu estou preparando para esse domingo, eu não preparei ela inteira ainda, mas já comecei. Certamente vai trazer muito destravar na vida de muita gente. Eu convido você a estar comigo amanhã às 9 da manhã, seja no presencial, seja no online, vai ser incrível, gente. As coisas que Deus vai falar conosco e o que Deus vai te preparar, porque a mentalidade do reino te prepara para viver o que Deus tem para a sua vida aqui nessa terra. Amém? Então, convido você, vai ser incrível, em nome de Jesus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Eu quero orar agora por você, nós vamos apresentar nossos pedidos a Deus, nossa carta para Deus, amém? Eu quero pedir para você compartilhar essa oração com o máximo de pessoas que você puder. Compartilhe com o máximo de pessoas. Se não pode compartilhar agora porque você vai orar comigo, quando acabar a oração, compartilhe essa oração em nome de Jesus. Vamos repartir o pão. Amém? É no partir do pão que tem multiplicação. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus, apresentamos a Ti todos os nossos pedidos de oração. Apresentamos a Ti nossa vida, nossa família. Apresentamos a Ti o que foi colocado aqui, Senhor, nessa carta para Deus. Todas as orações específicas, todo o clamor, todo aquele que está pedindo pela sua saúde física, emocional.
Eu oro, Senhor, pela cura total, porque Jesus Cristo cura, a nossa fé está em Jesus. Apresentamos a vida de cada pessoa, a sua família, seus pedidos, seu propósito, e colocamos diante do Senhor e pedimos uma intervenção do Senhor. Pedimos um milagre do Senhor. Pedimos respostas de Deus sobre cada petição. Eu oro também, Senhor, para que todo aquele que está doente, fisicamente, emocionalmente, seja curado. Eu digo a alergia, eu digo a problema nos rins, no fígado, no pâncreas, na vesícula, que haja cura total e completa no nome de Jesus. Leva embora, Pai, todo medo, leva embora toda insegurança. Essa pessoa, meu Pai, que tem andado sozinha, que se sente sozinha, que ela receba a presença de Jesus na vida dela agora, e essa presença que fortalece, essa presença que levanta, que essa presença seja agora, Senhor, essa presença toque a casa dela, essa presença maravilhosa que nós celebramos, essa presença que nós nos alegramos. Senhor Jesus, nós invocamos o Teu poderoso nome. Entra com a Tua presença na nossa casa, entra com a Tua presença na nossa vida e fortaleça-nos, Espírito Santo. Fortaleça-nos, vem com o Teu poder agora e que todo jugo espiritual seja quebrado. Em nome de Jesus, eu quero profetizar, Pai, essas 4 palavras para aquele que está no centro da vontade de Deus ou que está se alinhando para estar no centro da vontade de Deus. Haverá na vida dessa pessoa, no nome de Jesus Cristo, haverá a prosperidade, haverá a preservação, haverá a provisão sobrenatural do Senhor, em nome de Jesus Cristo. E haverá também sobre a vida dessa pessoa o sustento do Senhor, a proteção do Senhor em todas as coisas, em o nome de Jesus Cristo. Oramos, Pai, para que haja um liberar de bênçãos, haja céus abertos sobre teus filhos e filhas, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Você crê? Diga assim: obrigado, Jesus. Compartilhe agora essa oração. Amanhã, 6 da manhã, aguardo vocês aqui. Que Deus os abençoe, os guarde e os proteja. Até mais.